amigos, camaradas, uma saudação a todos vós, naturalmente aos membros do meu partido, do Partido Comunista, aos membros do Partido Ecologista aos Verdes, mas especialmente uma saudação muito fraterna, calorosa, aos homens e mulheres e jovens que, não sendo nem comunistas nem ecologistas, estão neste grande projeto unitário que é a CDU. Bem-ajam, vai valer a pena o reforço da CDU. Sim, vamos ter eleições no dia 6 de outubro. Eleições que podem determinar muito do futuro da nossa vida coletiva. Num quadro em que foi possível avançar, foi possível recuperar direitos que pareciam perdidos para todo o sempre, em que se afastou um governo PSD-CDS que tanta malfeitoria fez aos trabalhadores e ao povo, pois neste momento a questão de saber se vamos avançar ou andar para trás é uma questão que vai estar colocada a cada um de nós, a cada um de vós. E dizer que aqui este distrito tem razões fundas para votar na CDU. Ouvimos aqui a camarada Carla Cruz. E nós que funcionamos sempre em termos coletivos, permitam uma palavra pessoal em relação à deputada Carla Cruz. Uma mulher de armas. Uma mulher que, tendo como referência o mandato anterior de Agostinho Lopes, agarrou na tarefa e imediatamente se começou a preocupar com os problemas do distrito. Mas não só. O grupo parlamentar responsabilizou-a por questões internacionais. Responsabilizou-a pelo setor da saúde, sendo a responsável por esta área. E nunca, por nunca ser, perdeu essa ligação aos trabalhadores, às trabalhadoras aqui do distrito, aos agricultores, aos pequenos e médios empresários, à escola pública, à defesa da saúde. Vocês nem imaginam, camaradas e amigos, o trabalho de grande valor que esta mulher realizou durante o seu mandato. Por isso vos dizemos, estimem-na, porque perdê-la significaria uma perda para o próprio distrito, para os trabalhadores e para o povo. Precisamos desta deputada eleita no dia 6, por aquilo que fez, por aquilo que tem de continuar a fazer no grupo parlamentar. E dizemos isto com todo o sentido de responsabilidade. Nós que funcionamos em coletivo, como disse, nós que combatemos o culto da personalidade, a nossa Carla bem merece estas palavras pelo trabalho notável que realizou a favor deste distrito, dos seus trabalhadores e do povo. E a sua eleição também significa responder a esta questão que está colocada de se saber se é possível avançar ou se vamos andar para trás. E este dilema que está colocado no dia 6 de outubro tem razão de ser se olharmos para o que se passou durante estes 4 anos.
em que o PCP, a CDU, de uma forma determinante, quando toda a gente não sabia o que fazer, tendo em conta o impasse institucional, e foi o PCP e a CDU que, de uma forma clara, assumiu que o PS só não formava governo se não quisesse, mas que era preciso recuperar e devolver aos trabalhadores e ao povo aquilo que lhe tinha sido roubado durante 4 anos. E por isso mesmo, nós verificamos que valeu a pena a nossa contribuição, a nossa proposta, em termos de reposição de rendimentos e direitos, nos salários, nas reformas e nas pensões, em relação ao subsídio de desemprego, ao subsídio de doença, ao abono de família, em relação ao pagamento especial por conta dos pequenos empresários, em relação ao IVA da restauração, que evitou que metade deles fechassem a porta. Todos estes avanços têm uma marca. A marca do PCP, a marca da CDU. E não foi fácil, porque em muitas matérias o Partido Socialista não nos acompanhava. Foi assim, por exemplo, em relação ao aumento extraordinário das reformas e das pensões. Foi assim em relação aos manuais escolares. Foi assim em relação a muitas matérias que tinham a ver com esses avanços. Não nos acompanhou. Mas quem nos conhece sabe bem que somos determinados, convictos, que insistimos até o Partido Socialista acabar por subscrever as nossas propostas de aumento extraordinário das reformas e dos manuais escolares até ao 12º ano gratuitos. Mas então, o Partido Socialista tinha mudado? Não, o Partido Socialista não mudou. A grande questão era a correlação de forças existente na Assembleia da República, em que o governo minoritário do PS não podia fazer aquilo que bem entendia. Não, porque a correlação de forças na Assembleia não o permitia. E por isso é que estes avanços foram alcançados. E é preciso que, a partir do dia 6, eles sejam continuados. Mas, dizia eu, que avançar é preciso, andar para trás não. Não é uma ameaça, é uma preocupação. Porque o Partido Socialista tem dado sinais suficientes de que pode estar disposto a andar para trás. Foi assim em relação ao BPN, foi assim em relação ao táxi contra a multinacional Uber, foi assim em relação às PPPs e foi assim particularmente em relação à legislação laboral, em que um Partido Socialista que se afirma de socialista e que se afirma de esquerda, como é que pode, camaradas e amigos, aprovar, com o aconchego do PSD e do CDS, leis que visam a precariedade máxima dos trabalhadores e a precariedade máxima, particularmente para as futuras gerações de trabalhadores? Sim, uma proposta em que o período experimental volta a ser de 180 dias. Ou seja, uma têxtil que está na máquina de costura, no tear, precisa de 6 meses à experiência para trabalhar sozinha no seu local de trabalho. Então, um jovem num café, numa pastelaria, precisa de 6 meses para tirar um café e servir um bolo.
problema é que esse jovem que está ali 6 meses, chega ao fim desse período e vai embora. E vai embora sem indemnização. E vai embora sem subsídio de férias, sem proteção social. Ou seja, a máxima das máximas precariedades que podem existir. Depois admiram-se que os nossos jovens não fiquem cá nas suas terras, na sua pátria, com a sua família, que bem gostavam, mas não podem, porque a precariedade afeta a sua vida, não conseguem definir a sua vida profissional, não conseguem definir a sua vida familiar, não conseguem determinar os filhos que gostariam de ter por causa destes vínculos precários. Estamos a falar de uma lei do PS, não estamos a falar de uma lei do PSD e do CDS. E isto é inaceitável. Então o PS não mudou. E por isso é que neste dia 6, se o Partido Socialista tivesse as mãos livres e ficasse com uma maioria absoluta, não tínhamos ilusões. Andaríamos para trás de certeza. Porque não se libertou das imposições da União Europeia, do euro. Não se libertou dos interesses do grande capital. E por isso lhe pula sempre o pezinho para se entender com o PSD e o CDS em matéria de direitos fundamentais dos trabalhadores. E votar na CDU no dia 6 tem este significado. Que é possível a reposição destes direitos que agora foram extorquidos com estas alterações à legislação laboral. E que é preciso consolidar esses avanços de direitos que muitos consideravam perdidos. Sim, camaradas. Quantos não consideravam perdidos os feriados que tinham sido roubados? Quantos e quantos não consideraram o subsídio de Natal como perdido, porque com aquele esquema dos duodécimos, chegava ao fim do ano, não havia nem um cêntimo para levantar, para que é que servia o direito se não havia lá dinheiro? Pois nós conseguimos. Conseguimos a reposição por inteiro do subsídio de Natal, que tem outro significado, se quiserem simbólico, mas é mais do que isso. É que o subsídio de Natal foi conquistado depois do 25 de Abril. Era uma conquista de Abril que eles queriam liquidar, como liquidaram outras. Sim, perigo de andar para trás. E, por isso mesmo, nós levamos a palavra àqueles homens e mulheres e jovens que hesitam, que, até por razões de preconceito, em que estão de acordo connosco, em que reconhecem o mérito desta CDU lá na Assembleia da República, estes avanços, estas reconquistas, reconhecem isso tudo, mas depois têm ali uma dificuldade tão subjetiva de pôr o voto na CDU. Preconceito, é verdade. Anticomunismo também. Mas nós devemos levar a palavra longe. Levar a palavra porque o que nós queremos, o que nós entendemos e aquilo que está vertido no nosso projeto e no nosso programa é o bem-estar, é uma vida melhor para Portugal e para os portugueses. É isto que nós pretendemos. Sim, melhores condições de vida, melhores salários, designadamente do salário mínimo nacional para 850 euros. Dizem eles com uma grande lata. Não pode ser, que isso é uma proposta irrealista. Sempre que se trata de direitos e de salários, são sempre propostas irrealistas. Mas em relação ao grande capital, é vê-lo. Ainda esta semana, camaradas, soubemos que 600 milhões de euros voaram para o estrangeiro
para ir para os offshores, para os paraísos fiscais, sem pagarem um cêntimo. Pois se fossem cobradas os encargos fiscais, e de certeza que encontravam dinheiro para o aumento do salário mínimo nacional. E depois também a evolução dos salários dá uma garantia de reforço da sustentabilidade da segurança social. Porque quanto melhores forem os salários, melhores descontos para a segurança social, mais garantia têm as futuras gerações de que encontrarão uma segurança social com a sustentabilidade necessária para as suas reformas, para as suas pensões, para o seu subsídio de doença ou subsídio de desemprego. E depois nós olhamos para esta questão dos salários, ouvimos muitas vezes palavras de é preciso erradicar a pobreza. Ainda há pouco tempo António Costa dizia esta coisa com grande convicção. Pois como é que se combate a pobreza? Nós damos um conselho, uma opinião, fazemos uma proposta. Aumentem o salário mínimo nacional e vão ver que os pobres reduzem significativamente. Sim, porque 11% dos trabalhadores portugueses são pobres. E são pobres por causa dos 600 euros. Mesmo assim foram arrancados a ferro. E nós temos esta proposta de valorização do trabalho e dos trabalhadores, da valorização dos salários. Nós temos esta proposta que a Carla aqui referia, por exemplo, esta ideia de criar uma rede de creches gratuitas para que as crianças, dos 0 aos 3 anos, possam ter uma creche para a tranquilidade dos seus pais, para a tranquilidade das famílias e para a felicidade da própria criança. Lá vem o argumento, não há dinheiro, isso é uma grande despesa. É? Então, por que é que pagam milhares de milhões à dívida e ao serviço da dívida? Por que é que reduzem o déficit a mata-cavalos? Reparem que menos 0,1 significa 200 milhões de euros. Ou seja, 3 décimas significaria 600 milhões de euros. Ou um ponto percentual significaria 10 vezes 2 mil milhões de euros. Dava para pagar uma rede de creches, camaradas. Dava para permitir que os casais se sentissem felizes, ficassem cá na sua pátria, combatendo aquilo que hoje é um problema nacional, que é o déficit demográfico. A necessidade de aumentar a natalidade. Mas quem é o casal que, sem estas garantias e estas condições e com os salários que tem, arrisca a ter mais filhos? Não arrisca. E nós começamos a ter um problema de natalidade, de facto, e de desequilíbrio demográfico. E por isso nós fazemos esta proposta. Como fazemos propostas importantíssimas de valorização da medida em relação aos espaços sociais, da necessidade de ter mais autocarros, de ter mais transportes, aumentar a oferta para valorizar essa redução significativa dos espaços sociais. É isto que pretendemos. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar. Sabemos no distrito em que estamos. Mas, camaradas e amigos, nós temos uma responsabilidade muito grande. É bom entregar à Carla esta tarefa, aos nossos candidatos que andam aí a palmilhar as terras e a cidade, pois nós devemos sentir-nos responsáveis por fazer a nossa cota-parte para que a CDU cresça, para que a CDU avance, fazendo aquilo que os candidatos fazem, conversando, convencendo aquele que mais hesitante está, aquele que ainda é prisioneiro do preconceito. Tanta conversa que a gente tem de fazer, camaradas.
nós que andamos aí pelo país inteiro, sentimos este reconhecimento, este apoio à CDU. Se nos embriagássemos, até pensavam que era uma fartura de votos, esse reconhecimento e essa simpatia. Não é, não chega, é importante. Reconhecem o papel do PCP e da CDU, é verdade, e isso é gratificante para nós. Mas o salto pequeno para votar e votar na CDU é que exige o nosso empenhamento, o nosso esforço para que cada um ganhe mais um voto na CDU. Avançar ou andar para trás. Sejamos daqueles camaradas e amigos que estamos dispostos a andar para a frente. Num quadro em que o nosso país, de facto, tem muitos problemas para resolver. Designadamente aqui neste distrito, que é vítima do déficit da produção nacional, dos problemas dos pequenos e médios agricultores, da agricultura familiar, problemas na saúde, problemas no trabalho, problemas que este distrito, cheio de potencialidades, conhece e o conduz muitas vezes ao atraso. Podemos ser atores da mudança, podemos agarrar nessas nossas propostas e depois sentir, olhos nos olhos, falar para as pessoas. Então, camaradas, o que é que nós fizemos durante estes 4 anos? Então não foi o PCP e a CDU que levou ao aumento das reformas e das pensões? Temos que dizer isto às pessoas. Então não fomos nós que conseguimos a gratuitidade dos manuais escolares para as crianças até o 12º ano? Então não fomos nós que aumentámos o abono de família? Então não somos nós que defendemos a produção nacional, que queremos uma política de desenvolvimento económico, queremos o melhor para o nosso país, para o nosso povo? Então temos vergonha de quê, camaradas? Estivemos sempre do lado certo. Estivemos sempre do lado dos que menos têm e menos podem, do lado dos trabalhadores e do povo. E por isso, muitas vezes pagamos essas consequências com a discriminação que nos é feita, com as calúnias, com as infâmias. Mas temos esta arma, explicar o que fizemos e o que podemos fazer com esse apoio da população. Não deixemos a Carla sozinha. Eu acho que não deixamos. E podemos estar conscientes que, se formos determinados, ainda falta um dia de reflexão. Podemos refletir uns com os outros, não é verdade? E por isso... Sim, camaradas, é uma batalha exigente, mas é uma batalha que podemos vencer. Nós, noutros tempos recuados, em que a ditadura fascista impunha a sua lei, o nosso partido muitas vezes encontrou dificuldades tremendas. Sofreu golpes que parecia que levava a polícia política a dizer: desta vez acabamos com o PCP. Pois, a verdade é que, nessa altura, havia sempre uma palavra de ordem da direção do partido. Vão para junto dos trabalhadores, vão para junto das massas, vão para junto do povo. É a melhor defesa que temos e é a melhor forma de recompormos e crescermos como partido. E conseguíamos e conseguimos. Então, por que é que não havemos de conseguir hoje? Onde, apesar de todas as dificuldades, enfim, respira-se liberdade da nossa atividade política, respira-se à vontade, mesmo havendo zonas difíceis no nosso país. Pois, então, camaradas, eu creio que só precisamos de um pouco mais de coragem, de acreditar que é possível eleger a Carla, que é possível crescer e avançar aqui neste distrito de Braga. Dificuldades teremos, com certeza. Mas, como dizia o poeta, quando um homem perde os bens, perde pouco.
Quando perde a dignidade, perde muito. Quando perde a coragem, perde tudo. E nós que perdemos já alguns bens, estamos longe de perder a dignidade e a coragem para acreditar que é possível uma vida melhor num Portugal mais desenvolvido. Façamos isso, camaradas. Empenhemos o nosso esforço, porque é uma batalha que vale a pena. Viva a CDU! Viva!